Todo mundo passa por situações difíceis, problemas, e às vezes coisas que nem sempre são como queremos. E é justamente nesse cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, que nós precisamos voltar a nossa atenção para aquilo que Deus quer trabalhar em nossas vidas. E justamente o que queremos neste mês de outubro fazer é fazer você refletir e entender que Deus tem algo precioso para você, que Ele deseja a cada momento trabalhar em nossa vida. Às vezes perguntamos por que determinadas coisas acontecem conosco. E uma das coisas que eu quero dizer para vocês é que nem sempre temos a resposta clara do porquê das situações. E quando eu penso nisso, me vem à memória a história daquele homem que, certa vez, em uma das suas viagens de navio, acabou naufragando. E ele foi o único sobrevivente. E depois de muita luta, ele conseguiu se agarrar em meio a uns destroços e parar ali numa pequena ilha deserta. Como ele conseguiu se livrar dessa, no momento em que ele conseguiu chegar em terra firme, ele ajoelhou, agradeceu a Deus e disse: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu esse livramento. E porque eu estou aqui. E aí então, a cada dia que ia passando naquela ilha, ele ia atrás de alimentos, pescando, procurando frutos. E toda vez que ele conseguia algo, ele parava para agradecer a Deus. Mas houve um momento em que ele construiu lá uma cabana para se proteger das chuvas, do frio. E num determinado momento em que ele sai para, de repente, buscar o seu alimento, ao longe ele enxerga um sinal de fumaça. Então ele corre desesperado, pensando: o que será que aconteceu? Por que será que essa fumaça está ali? E ao chegar ele vê aquela sua cabana que foi construída com tanto esforço, em chamas. E naquele momento aquele homem acaba dizendo: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como agora eu vou me proteger? E naquele momento, aquele homem que até então vinha agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Deus estava derramando sobre ele, naquele momento, naquele instante, o que acontece? Aquele homem passa a reclamar e a jogar a culpa do seu infortúnio em Deus, dizendo: Deus, o Senhor é culpado por eu estar dessa maneira, por eu estar passando por uma situação como essa. Nessa noite, meus queridos, eu quero falar de um homem que enfrentou situações que ele na verdade não esperava, mas que no final da sua história ele conseguiu compreender que tudo que ele havia passado, tudo que ele havia enfrentado, ele entendeu que Deus estava ao seu lado. Por isso eu convido você para abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Jó, capítulo de número 1. Você começar lá pelo meio da Bíblia, você vai chegar nele facilmente. Jó, capítulo 1. Eu quero ler com você somente o versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Fecha os teus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra.
Palavra esta que transforma corações e mentes. Palavra esta que nos faz refletir sobre a atuação em meio às fatalidades da nossa vida. Coisas que nem sempre entendemos, mas que sabemos que o Senhor está no comando. Por isso, neste momento, Deus, abre o nosso coração, fala conosco. Ajuda-nos, Deus, a compreender e a saber o que o Senhor tem para mostrar a cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Este homem, segundo o texto nos diz, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Para quem não conhece a história de Jó, Jó foi um homem na qual Deus o abençoou tremendamente. Tinha seus filhos, suas filhas, e ele na verdade viveu num período patriarcal, ou seja, sabe na época de Abraão, lá no início? Até os estudiosos dizem que este livro é um dos mais antigos. Não sabemos quem na verdade escreveu, mas ele leva o nome de Jó, na verdade, por causa do seu personagem principal. E Jó, então, ele era pai e era também sacerdote da família, ou seja, aquele que colocava a sua família diante do Senhor para oferecer ao Senhor sacrifício, para que a sua família pudesse sempre estar bem. Mas esse homem que era reto, que era temente a Deus, que se desviava do mal, de repente algo inesperado aconteceu na sua vida. E não foi uma pequena coisa apenas, mas foram várias situações que começaram a cercar a vida de Jó. Já viu aquele momento em que várias notícias ruins começam a chegar para você? Quando você menos espera? Foi basicamente o que aconteceu com Jó. Ele não sabia o porquê ele estava enfrentando esses obstáculos, estas situações. E na verdade Deus estava permitindo com que o diabo pudesse tocar na vida de Jó, porque o diabo dizia o seguinte: olha, Deus, o Senhor, na verdade tem aquele servo Jó, porque o Senhor deu tudo para ele. E ele está te servindo justamente por causa disso. E Deus, conhecendo o coração de Jó, disse para ele: olha, toca lá. E você vai ver que não é por conta disso. Então, se você continuasse lendo o capítulo 1, você vai ver a partir do versículo 13, que começam a acontecer diversas situações. Jó acaba perdendo seus filhos, Jó acaba perdendo a sua riqueza, Jó acaba perdendo diversas coisas que para ele ali era importante. E há um momento em que ele perde agora a sua saúde. E justamente neste momento, aquela pessoa a quem deveria mais dar força a ele chega para ele e fala: Jó, por que você conserva a sua integridade ainda? Amaldiçoa esse Deus logo e morre, porque veja a situação em que você está. A situação de Jó, na verdade, era calamitosa por conta de que o texto nos fala no capítulo 2 que ele se sentava na cinza, raspava as suas feridas com caco, e estava numa situação deplorável. E aí então, Jó não entendia o porquê ele enfrentava aquela situação. Afinal, ele era um homem justo, era um homem reto, era um homem que se desviava do mal. E aí então nós vemos, quando começamos a ler este livro, que surgem pessoas que tentam de alguma forma dar respostas a ele, mas que não conseguem. Por isso, meus queridos, diante da história deste homem, eu queria compartilhar com vocês nessa noite, porque o sofrimento muitas vezes chega até nós. E porque às vezes as fatalidades, ou Deus permite com que fatalidades aconteçam em nossa vida.
Porque, como eu disse, elas chegam tão repentinamente que quando você se dá conta, aquilo aconteceu e agora você se vê perdido em meio a um emaranhado de situações, tentando de alguma forma entender o porquê. Mas uma das coisas que o livro de Jó vai trabalhar, e se você ler todo este livro, você vai ver que nem sempre nós teremos a nossa pergunta respondida da forma como queremos. Uma das coisas que Jó vai compreender e que Deus vai trabalhar na vida daquele homem é que nem sempre nós vamos ter as respostas do porquê passamos ou enfrentamos situações como estas. Porque no momento em que as lutas vêm, nos momentos que as tribulações vêm, qual é a primeira coisa que queremos saber? O porquê. Nós queremos explicações sobre o porquê sofremos, sobre o porquê passamos por situações difíceis. E quanto menos sofremos, melhor vai ser. Com Jó não foi diferente. Porque apesar de no capítulo 1 e capítulo 2 ele demonstrar uma firmeza na sua fé, a ponto de dizer, olha, nu eu vim a esse mundo, nu eu vou sair, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Logo no capítulo 3, Jó agora vai dizer o seguinte, Deus, para eu estar na situação em que eu estou, era melhor eu nem ter vindo a este mundo. Era melhor eu nem ter nascido. E aí no capítulo 3, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Por quê? Queria explicações. Quando olhamos, meus queridos, para esse problema e não entendemos o porquê Deus nos permite enfrentar, queremos dar respostas às coisas. Queremos achar um culpado do porquê estamos sofrendo. E aí não só nós, como aquelas pessoas que estão ao nosso redor, querem também, de alguma forma, explicar para a gente, olha, você está sofrendo por causa disso, você está passando essa situação porque aconteceu isso com você, ou porque você tem algum pecado. Com Jó não foi diferente. E aí então, entram os 3 amigos de Jó. Se você olhar no capítulo 4, versículo de número 7. Um dos amigos dele diz, Jó, será que o seu castigo não é algum pecado? E aí no versículo 7 ele vai dizer, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E não foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, e com o hálito de Deus perecem, e com a ira e com o assopro se consomem. Ou seja, nós vemos aqui um dos amigos chamado Elifaz dizendo a Jó, Jó, o que você está passando, o sofrimento que você está enfrentando, na verdade, é um castigo de algum pecado que você ou seus filhos cometeram. E aí então querem, através disso, fazer o quê? Dar uma resposta para que Jó então pudesse talvez confessar esse pecado e logo ser livre daquele mal. E por que ele tem essa visão? Porque na verdade naquela época patriarcal, eles tinham a ideia de que Deus, se a pessoa cometesse algum erro, Deus era aquele Deus que na hora ia já punir a pessoa. E eles não concebiam uma pessoa justa sendo oprimida ou passando por uma situação difícil. Mas aí, como de repente Jó chegou à conclusão, não, esse não é o meu problema. Então chega um outro amigo de Jó. E aí quando você vai para o capítulo 33, abra lá. Versículo 13. Um outro amigo dele vai dizer que esse sofrimento que ele estava passando era justamente para corrigir ou para disciplinar Jó. Olha lá, capítulo 33, versículo 13. Por que contendes com ele?
afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai um sono profundo sobre os homens quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Em outras palavras, Eliú está dizendo a Jó: olha, o seu problema, Jó, você está sofrendo, você está passando por isso, por quê? Você é alguém soberbo. Você é alguém que não é humilde, porque Deus te dá todas as coisas. O problema seu está justamente ligado a essa questão. Nenhum destes amigos, meus queridos, tinham a resposta. Mesmo o próprio Jó, talvez no início entendesse que o sofrimento era somente para aquela pessoa que não servia a Deus ou que fazia algo contra Deus, mas não para o justo. Tanto é que, vamos voltar lá para o capítulo 6, versículo 24. Ele vai dizer: ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Jó também achava que talvez os problemas dele estavam justamente ligados a algum erro que ele havia cometido. Mas ele vai entender mais tarde que, na verdade, o sofrimento era algo que Deus estava permitindo que ele passasse, para que ele entendesse os propósitos de Deus. E aí, quando vamos para o capítulo 23, versículo 10, você vai ver que Jó vai dizer: mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Todos nós, meus queridos, queremos respostas de Deus. E dentro dessas respostas, nem sempre vamos ter aquilo que queremos ter. Às vezes Deus se silencia diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma situação em que eu enfrento, e nem sempre na hora em que eu estou enfrentando, Ele me dá a resposta daquilo. E me diz: olha, você está passando essa situação por causa disso, por causa de um erro seu, ou porque você é soberbo, ou talvez porque eu quero trabalhar com você. O livro de Jó, meus queridos, é um livro que busca, na verdade, trabalhar com a sabedoria, mostrando que o sofrimento vai produzir em mim e em você maturidade, amadurecimento. Ou seja, Jó precisava passar por toda essa situação e entender que Deus não vai responder da forma como Ele quer, porque Deus quer trabalhar na vida dele. Você nem sempre vai ter a resposta aos seus questionamentos, ainda que você queira, ainda que você pergunte a Deus: Deus, por que disso? Para que isso, Deus? Naquele momento você pode não ter a resposta. Mas o que é importante você entender é que se Deus permite que você enfrente alguma situação difícil, algo Ele quer trabalhar no seu coração. Não importa o que você passe, não importa qual é o tamanho do seu problema, ou se isso aos seus olhos é impossível ou não, Deus tem um plano e um propósito. Todos nós somos pegos, meus queridos, de surpresa. Às vezes é alguém querido que faleceu, às vezes é uma doença que chega inesperadamente, e quando você então vai ver os exames, logo você vê e é detectado uma doença talvez incurável. Às vezes são sonhos que colocamos diante de Deus e que não se cumprem. E aí então a nossa questão é: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que eu estou enfrentando uma situação como essa? Às vezes é o meu casamento que não vai bem. Às vezes é um filho que se envolve com coisas erradas.
é uma demissão inesperada. E tantas e tantas e tantas situações, meus queridos, que nós enfrentamos. Jó não esperava enfrentar aquilo, mas ele enfrentou. Porque Deus queria de alguma forma dizer a ele: Jó, eu tenho um projeto para você. E este projeto não é o que você quer, mas é o que eu quero. Porque eu desejo trabalhar na sua vida. Mas uma segunda coisa, meus queridos, que nós precisamos entender, porque Deus nos permite acontecer situações como essas, além de não nos dar respostas. Deus, Ele muitas vezes permite com que coisas ruins aconteçam conosco, para mostrar que Ele é Deus. E que eu ou você, sozinho, não conseguimos lidar com os problemas da nossa vida. Quantas vezes nos achamos autossuficientes? Quantas vezes achamos que, olha, não pode deixar isso comigo que eu resolvo. Não, eu sei, eu sou alguém instruído. Tenho tantas faculdades. Tenho mestrado, tenho um doutorado. E aí, intelectualmente, achamos que temos a resposta para todas as situações. Mas há momentos, meus queridos, em que, por mais que sejamos cultos, por mais que tenhamos ou tentemos achar respostas para os nossos problemas, não vamos encontrar. E sabe por quê? Porque é neste momento que Deus vai mostrar que somos limitados. E que não é a nossa cultura, não são os bens que temos, não são as coisas que possuímos ou os amigos que temos que vão trazer essas respostas para nós, porque é Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam. E Jó só foi compreender isso lá no capítulo 38. Porque então, depois de Jó falar tanta coisa para Deus, depois de Jó tentar de alguma forma, entende Jó? E aí então Deus começa a mostrar para Jó: olha, você acha que você sabe alguma coisa? Você acha que você tem a resposta para aquilo que você está enfrentando? E aí olha o que ele diz para Jó, a partir do versículo 1. Depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, tens entendimento? Quem lhes pôs medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre os que estão fundadas em suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com as portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse, até aqui virás, e não mais adiante daqui quebrará o orgulho das tuas ondas. E aí então Deus vai perguntando a Jó, capítulo 38, capítulo 39. E Jó, na verdade, não tem uma resposta. E aí no capítulo 40, ele vai dizer o seguinte, versículo de número 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. O que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Veja que aqui, na verdade, o que Jó está entendendo depois de tudo que Deus fala para ele no capítulo 38 e 39 é, olha Deus, de fato o Senhor tem razão. Eu não tinha respostas.
E por isso ele vai dizer, eu não vou continuar tentando saber o porquê das coisas. Eu não vou procurar tentar saber o porquê disso ou o porquê daquilo, porque isso pertence ao Senhor. E como eu tenho a minha fé em Ti, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então eu não vou prosseguir adiante em querer saber as respostas. Sabe, gente, às vezes a gente fica buscando coisas para tentar, às vezes, responder coisas que Deus não quer nos mostrar. E é justamente neste momento que a nossa fé precisa entrar e dizer o seguinte, não, eu sei que apesar de não ser aquilo que eu quero, eu sei que apesar do que está acontecendo comigo, no final de tudo, Deus vai ter o melhor para a minha vida, ainda que eu não entenda por quê. Isso é ter fé. Isso é entender que Deus dirige a minha história. Isso é compreender que Deus tem o controle da minha vida e que não sou eu. Porque Ele conhece não só o nosso presente, mas conhece o nosso futuro. Ele sabe quantos dias você vai viver, quantos dias eu vou viver. E enquanto nós não compreendemos, assim como Jó, quem Deus é e quem nós somos, nós vamos nos frustrar. Porque não vamos ter sempre a resposta que queremos. Você pode tentar buscar a resposta onde quer que for. Às vezes eu vejo gente o seguinte, olha Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Então eu vou então à igreja, ali, não, Deus não me respondeu aquilo que eu quero, eu vou para outra igreja. E aí ela vai andando, passa em diversas igrejas, e isso quando não passa em outras coisas. Porque querem apenas uma resposta para poder aquietar o coração. Mas se eu disser para você que às vezes a resposta é a fé que Deus deseja te dar. Nós lemos no início do nosso culto o Salmo de número 13. O que o Salmo 13 fala? Até quando, Senhor? É que o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando o Senhor vai ficar ocultando de mim o rosto, ou seja, virado para mim? Até quando meu inimigo vai prevalecer contra mim e eu não vou ver a resposta de Ti? Mas no versículo 5 ele diz o seguinte: ainda que eu não tenha a resposta do Senhor, meu Deus, no tocante a mim, eu confio na Tua graça. Eu confio na Tua provisão. Por quê? Ele sabe que Deus sempre tem o melhor para ele. É por isso que no Salmo 23 ele vai dizer, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Deus está no controle. Sabe, meus queridos, Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes você acha, não, olha, o melhor para mim é isso. Mas fala para mim, quantos planos e projetos você fez que não saíram da forma como você quis? Quantas coisas você programou neste ano, estamos chegando já ao final daqui a pouco de mais um ano, e de repente as coisas saíram tudo contrário daquilo que você planejou ou programou. E sabe por quê? Porque por vezes você talvez achou que você é que tem o controle da sua vida. Porque por vezes você talvez quis tomar o lugar de Deus e dizer, não, Deus, olha, pode deixar que eu faça os meus planos. E aí o texto nos fala que Provérbios capítulo 16, versículo 1, o quê? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por isso entenda, e aí eu quero encerrar com isso, de que, além de eu não saber o porquê, além de eu entender que eu sou limitado, o livro de Jó nos ensina que as provações, as lutas e as dificuldades vêm sobre nós para que a nossa vida seja trabalhada, para que de alguma forma Deus nos faça crescer. Quando chegamos no capítulo 42, veja o que Jó vai dizer no versículo 2. Ele vai dizer o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia.
coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu te falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, no final de tudo, compreendeu o seguinte: o sofrimento serve para moldar o nosso caráter. E não adianta questionarmos aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. Por isso eu disse a você, ter fé é saber, independente do que aconteça comigo, Deus está no controle. O que Abacuque diz? Ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, ainda que tudo de ruim aconteça comigo. O que o texto diz? Eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque a minha vida pertence a Ele. Talvez você entrou com esse questionamento aqui nessa noite. Deus, por quê? A minha vida acontecem tantas coisas ruins. Por que às vezes o meu negócio não dá certo? Por que às vezes aquela doença acabou pegando justamente eu? Por que meu casamento não vai bem? Por que a minha vida ela está sempre patinando? Por que eu sou uma pessoa infeliz? O que eu quero que você faça com essas questões é assim como Jó dizia: Senhor, eu posso não entender o porquê das coisas, mas eu quero entregar esses porquês nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai ter a resposta para eles. Eu sei que o Senhor vai dirigir a nossa história de maneira que tudo vai caminhar bem. O que aconteceu com Jó? O final da história dele, Deus restituiu todas as coisas. Voltando naquela história que eu contava a vocês no início, no momento em que aquele rapaz que havia visto lá a sua cabana pegar fogo, ele então desesperado chegou até a adormecer ali, tamanha era a angústia que ele sentia no coração, e no final de tudo, ele acorda com o som de um navio chegando. E aí um dos marinheiros chega a ele: vamos logo, nós viemos resgatar você. E aí então ele perguntou: mas como que vocês chegaram até aqui? Como que vocês conseguiram chegar e saberem que eu estava aqui? O sinal de fumaça que você mandou nos trouxe até aqui. Sabe, meus queridos, às vezes as coisas ruins que Deus permite que aconteçam na nossa vida é algo que lá na frente vai se transformar em bênção para nós. E é algo que Deus vai nos mostrar o quê? Que Ele tem o controle de toda a situação das nossas vidas. Por isso, não se desespere se você ainda não obteve a resposta de Deus. Não se desespere se de repente Deus parece distante de você e você não tem a resposta daquilo que você deseja. Mas saiba o seguinte, que a sua história não acabou. Talvez para Jó, todo o momento em que ele passou e enfrentou foi algo demorado, foi um processo dolorido. Mas hoje nós sabemos o final da história dele, porque aprove o Senhor registrar isso. Mas veja, ele não sabia no momento. Mas uma coisa que ele deixou claro e que não deixou desfalecer é justamente o que está no capítulo 19. E aí eu quero encerrar com isso. Abra lá. Capítulo 19, versículo de número 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra.
Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Vamos ler o versículo 25 todos juntos? Vamos lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que esta seja uma verdade na sua vida. Que não importa o que você passe, não importa o que esteja acontecendo com você, meu querido, tenha certeza, Deus está no controle. E Ele vai fazer, como Paulo escreveu aos Romanos, dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você neste momento. Vou fazer o seguinte, se você deseja colocar o seu problema diante do Senhor, eu quero convidar você para vir à frente. Se você tem alguma coisa que, algum porquê, e você deseja colocar diante do Senhor, eu quero que você nesse momento coloque o altar do Senhor. E diga a Deus, que o Senhor possa trabalhar comigo, que o Senhor possa trabalhar na minha vida, e assim você possa compreender que Deus tem algo para você. Você deseja receber essa oração? Vem à frente. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua luta. Deus sabe o porquê das suas aflições. Ele te trouxe aqui nesta noite justamente porque Ele deseja trabalhar com isso. Porque Ele ama você, meu querido. E Ele deseja que você compreenda algo que talvez até então você não vem compreendendo, que Ele tem o controle da sua vida. Ele diz a você, entregue a mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. E o mais, Ele fará por você. Fecha os teus olhos. Meu Deus, tantas são as lutas e dificuldades que enfrentamos. Enfermidades que chegam até nós. Decepções, ó Deus, que muitas vezes temos com a vida e que não sabemos o porquê, Deus. Às vezes não temos respostas claras, ó Pai, para determinadas situações. Mas sabe, Deus, nós estamos aqui nesta noite porque sabemos que o Senhor tem resposta, ó Deus, para as nossas aflições. Nós sabemos que o Senhor conhece a nossa dor, ó Deus. O Senhor sabe aquilo que nós passamos, que nós enfrentamos. E que muitas vezes não sabemos lidar, ó Deus, com essas provas. Mas sabe, Deus, eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor toque cada coração. Que o Senhor venha ao encontro, Deus, de cada sofrimento, ó Pai. Que o Senhor nos tome pelas mãos, porque a Tua palavra nos diz que quando estivéssemos cansados, quando estivéssemos sobrecarregados, era para vir até o Senhor que o Senhor nos aliviaria, meu Deus. Não nos deixe desistir. Não nos deixe desanimar, meu Deus. Mas em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos assiste em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, venha ao encontro do nosso coração e mude aquilo que precisa ser mudado, meu Deus. Toca no mais profundo do nosso ser, Deus. Nós não somos sábios por nós mesmos. Às vezes nos falta força, meu Deus, para conseguirmos vencer os obstáculos que estão diante de nós. E às vezes reclamamos tanto da vida, ó Deus, e não vemos as pequenas coisas que o Senhor faz. Mas neste momento, Deus, opera nos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, liberta aquelas vidas que precisam de libertação neste momento. Traz alegria àquele coração que entrou aqui triste, meu Deus. Traga resposta, ó Deus, àqueles que vieram buscar algo do Senhor. E assim compreendam, ó Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Que em nome de Jesus, toda a opressão do diabo contra as vidas aqui nesta noite caiam por terra, ó Deus. E ainda que não tenhamos a resposta hoje, Senhor, fortalece a nossa fé, para descansarmos o nosso coração em Ti,
e sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Em nome de Jesus é que colocamos a nossa vida diante de Ti. Amém, Senhor. E amém.